Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. A censura voltou? Ponto de interrogação. Será? Será que a censura voltou? Então ouça com atenção. Para você que ainda não me conhece, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E especialmente a psicologia social estuda muito profundamente essas questões. E aqui uma ressalva que eu faço em todos os meus programas, isso é muito importante para você. Os temas que eu abordo são tratados com a neutralidade científica necessária, sem defender posições políticas A ou B, econômicas A ou B, ou religiosas A ou B. Então eu vou pela neutralidade da ciência. Então todos os temas eu estudo com neutralidade científica. Então os temas que abordo são para despertar a sua reflexão. Então todos esses temas é para que você reflita e veja se é isso que está acontecendo. E reflexão significa, você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando. Você pode chegar a uma conclusão até oposta, não tem problema nenhum. E eu respeito muito tanto a pessoa que concorda quanto a pessoa que discorda, porque cada um de nós precisa ter a sua própria opinião formada, né? Ao contrário do que alguns pensam, que a população é uma massa de manobra, então, como eu falei inclusive no último programa, alguns pensam que a população é uma massa de manobra. Massa em que sentido? É que nem a massa do pão. Todo mundo igual e você manipula como você quiser. Então, muitos pensam que a população é isso, é uma massa de manobra, você faz o que você quiser. Acredito na inteligência humana. Eu acredito em outra coisa. Eu acho que nós não somos uma massa, nós da população. Nós somos inteligentes. E que somos capazes de refletir e agir conforme essas reflexões. Então nós somos muito inteligentes e precisamos aumentar e despertar cada vez mais essa nossa inteligência, essa nossa reflexão, o nosso discernimento, né? Puxa, deixa eu entender melhor as coisas que estão acontecendo no mundo, na atualidade. Para aprofundar essa questão, se a censura voltou ou não na atualidade, vou utilizar e recomendar um livro de um autor maravilhoso da filosofia, que é Michel Foucault. É um filósofo francês. É um livro chamado Vigiar e Punir, que descreve esse mecanismo de vigiar e punir. Principalmente em seu capítulo 3, o panoptismo. Então, no capítulo 3, fala sobre coisas muito interessantes. E aqui eu vou citar o que ele diz no capítulo 3, o panoptismo. Logo no começo. Eis as medidas que se faziam necessárias segundo um regulamento do fim do século XVII. Então, estamos falando do século XVII. Quando se declarava a peste em uma cidade. Então, vamos ver o que se fazia naquela época. Claro, hoje estamos no século XXI, hoje é tudo muito diferente, não é verdade? Se fazia o seguinte, então se declarava peste numa cidade, tinha policiamento, fechamento da cidade, proibição de sair sob pena de morte. Então as pessoas não podiam sair sob pena de morte. Cada rua é colocada sob a autoridade de um síndico, isso no século XVII, que vigia e pune os desobedientes. Pune como? Com pena de morte. Caso a pessoa saia de sua casa, ela correria o perigo de vida ou pelo contágio ou pela punição de pena de morte. Isso no século XVII. Bom que não estamos mais no século XVII. E temos a nossa liberdade de ir e vir, né, garantida pela Constituição, e não existe mais censura nas comunicações, não é verdade? Acabou tudo isso, isso é uma coisa antiga, né, do século XVII. E aí que eu coloco a pergunta, será? Será?
Vamos voltar ao tema do programa de hoje. A censura voltou? Essa é a pergunta. Vocês se lembram do meu programa Escândalo Internacional Abafado? Lembram? Todas as reportagens internacionais desse escândalo estão sendo removidas, tanto do YouTube, quanto do Facebook e da internet em geral. Então tinha uma reportagem que foi feita lá nos Estados Unidos que você podia acessar, agora não pode acessar. Aí você coloca o nome dessa reportagem, eu não preciso citar aqui, e você só vê visões críticas sobre a reportagem, mas você não chega na reportagem. E visões falando mal dessa reportagem. Por quê? Será que voltou a censura na mídia? Mas aqui eu estou fazendo a pergunta para você. Se você responder assim e achar o seguinte, André, de novo, você é muito paranoico, aquela coisa toda, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Se você disser assim, não, imagina, não tem censura nenhuma, o YouTube não tira páginas por censura, só tira fake news, para com essa história, eu respeito a sua opinião. Então, o YouTube só tira fake news, coisas verdadeiras ele não se incomoda, né? Mas eu respeito a sua opinião. Aí você pode me responder, lá vem você de novo com a sua paranoia, com a sua teoria da conspiração, com as suas fake news, você pode argumentar tudo isso e eu respeito. Se você disser tudo isso, eu respeito, né? E eu vou concordar com a sua liberdade de pensar diferente de mim. Concordo plenamente com a sua liberdade de pensar diferente, porque o que eu quero aqui é trazer o questionamento. Eu não quero que você pense igual, eu quero que você reflita. É para isso que eu estou fazendo o programa. Eu só quero despertar a reflexão. Se você assistir alguns vídeos no YouTube, você verá os apresentadores camuflando algumas palavras. Você já viu isso? O apresentador está falando, de repente ele vai falar o nome de um país, eu nem vou citar nome de países, e de repente ele fala um nome parecido, ele vai falar o nome do vírus, ele fala alguma coisa parecida, porque senão eles cortam a palavra dele. Ué, que estranho, né? Olha que estranho. Até nos títulos dos programas, às vezes vem com a palavra codificada. Ué, por que tudo isso? Não tem liberdade mais de expressão? Eu faço essa pergunta a você. Ué, não existe mais liberdade de imprensa e outras mídias, né, nas mídias sociais? Então elas não são mais livres? Então nós não temos mais liberdade de expressão, será? Não podemos mais falar tudo o que pensamos livremente? Então não existe mais liberdade de expressão? Agora, você vai chegar à resposta sim ou não, eu só estou perguntando. Então a resposta quem vai chegar é você. Né? Então você vai chegar a uma resposta se a censura voltou. Será que voltou? Então, voltando ao livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir, que é um livro maravilhoso, né? Michel Foucault foi um grande filósofo francês que trouxe livros maravilhosos. No capítulo 3, o panoptismo, isso acontecia no século XVII. Essa vigilância se apoia num sistema de registro permanente. Então, todo mundo registrado, todo mundo vigiado. Bom, puxa, que bom que nós estamos mais na situação da peste do século XVII, né? Hoje ninguém é vigiado, né? Não é verdade? Você não é mais vigiado. Na qual as pessoas eram vigiadas dia e noite, não é mesmo? Então, já estamos numa outra época, né? Agora, voltando à época atual. Todos nós somos vigiados dia e noite por câmeras espalhadas por todos os cantos. Então, você tem câmeras em todos os cantos, da cidade, do elevador, né? Sempre com um argumento que é para o nosso bem. Então, você está sendo vigiado para o seu bem. Você tem para a sua segurança, para a sua pandemia. Mas, deixa eu te dar uns dados muito interessantes. Em alguns países, não vou citar o nome desses países, o reconhecimento das pessoas é automático. Tem uma central que fica vendo as pessoas se movimentando na rua
E a câmera já faz o reconhecimento facial e ao lado já tem toda a ficha da pessoa. Nome, tudo. Então você está andando na rua, tem uma câmera que não apenas te vigia nos seus atos, mas te identifica perfeitamente. Né? A câmera detecta a fisionomia do rosto da pessoa e já tem os registros completos da pessoa à disposição. Veja se nós não estamos numa época do vigiar e punir. Agora, sempre com o argumento que isso é feito para a nossa proteção e segurança. Agora, questiona uma coisa, e se não for feito só para proteção e segurança? Questiona isso. Mas e se for feito com outro objetivo, de vigiar e punir, como está descrito na obra de Foucault? Será que não tem esse objetivo também? Ou seja, vamos fazer dessa população uma população que obedece, feito robô, e ninguém pode pensar diferente. Será que tem isso? A minha pergunta é essa para você. E se for feito com o objetivo de conduzir a massa? Todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que agir igual. Da população a pensar e agir do jeito que alguns poderosos querem que as pessoas pensem e agem. E se for feito assim? Né? Bom, agora, eu confio que se isso acontece no Brasil, então vamos dizer que também esse mesmo sistema de vigiar e punir, etc., acontece no Brasil, será descoberto. Não no futuro, mas em breve. Eu acredito na possibilidade também. Eu entendo que se houver, né, uma atitude maldosa de vigiar e punir, se houver uma atitude de tentativa de controle da população, como se fosse uma massa de manobra, efeito manada, tudo mais, eu acredito que também há forças do bem procurando nos libertar disso. E aí eu vou fazer algumas perguntas para a sua reflexão, e a resposta que você vai chegar é a partir das suas pesquisas. Será que algumas pessoas com Covid-19 recebem tratamento nos hospitais e outras não recebem? Será que tem uma diferença? Quer dizer, uma pessoa chega lá no hospital por N motivos, recebe todo o tratamento desde o começo, tratamento direitinho, nas 3 etapas que eu já falei no programa, né? E vai recebendo o tratamento e melhora, sim, melhora. E outra chega lá e dizem para essa pessoa, não, vai para casa, não tem tratamento disponível. Será que tá vendo isso na atualidade? Você é que vai investigar, você que vai chegar na resposta. Será que em alguns hospitais se tratam, em outros não? Investiga, veja o que está acontecendo. Será que o pânico é disseminado na população para efeito de controle de pensamento e ação? Porque uma das coisas, né, que se faz é o seguinte, né, quando você quer controlar toda uma população, você dissemina o medo. Aí todo mundo fica com medo, todo mundo fica muito obediente. Né? Então, uma coisa é falar da realidade. Então, vamos falar da realidade do vírus? Vamos falar das medidas necessárias? Medidas de isolamento, máscaras, afastamento social, álcool gel. Isso é a realidade. Agora, além disso, te colocar pavor, você ficar com medo em casa, quando coloca pavor nas pessoas, essas pessoas vão ter sintomas psicossomáticos desse pavor, sintomas psicossomáticos da ansiedade. Então, será que não está havendo algo além do que deveria? Porque deveriam dar as informações científicas e ponto. Olha, tome os cuidados, fique na sua casa, que você vai lidar com essa situação da forma correta. Tudo bem, pode ser avisado dessa forma, mas disseminar o pânico, o pavor, né?
determinados jornais com música assim, de terror no fundo, e o jornalista falando aquela coisa toda, o repórter, tudo, falando para você ficar apavorado, já é um exagero. E já é um desserviço. Porque não é para você ficar apavorado, é para tomar os cuidados e não ficar apavorado. Tomar os cuidados e não entrar em pânico. Tomar os cuidados e não entrar em estado de ansiedade profunda ou de angústia profunda. Então, muito cuidado. Será que a censura voltou para acabar com a nossa liberdade de pensamento? Você, eu. Será que voltou para você só pensar de um jeito? Por que que este vídeo, não vou falar o nome, da entrevista com a doutora Mikovits foi censurado no YouTube, foi censurado no Facebook? Por que será? Você tenta acessar, é até engraçado. Aí você tenta acessar, você vê reportagens contra. Então o vídeo mesmo você não vê, mas você vê um monte de vídeos, tanto em inglês quanto em português, falando mal. Não assista, não, isso é bobagem. Ué, mas se você não pode formar a sua opinião? Você não pode assistir e depois pensar, bom, não concordo, ou depois pensar, concordo? Por que que isso foi feito? Por que que esse material está sendo removido desse escândalo internacional que eu falei num dos programas? Então, reflita e chegue às suas conclusões. O que eu quero dizer é o seguinte. Bom, quero também só terminar, mas como eu disse, acredito nas forças do bem, inclusive espirituais. Você pode me achar ingênuo, mas acredito que as forças do bem vencerão essa batalha atual. Então é o seguinte, reflita e chegue às suas próprias conclusões. Como eu disse, acredito nas forças do bem, inclusive espirituais. Você pode me achar ingênuo, mas acredito que as forças do bem vencerão essa batalha atual. Então eu acredito no bem. Eu acredito na suprema inteligência. Você pode dizer assim, não, André, não acredito nisso, mas eu acredito. Eu acredito que existe uma inteligência maior, a qual um filósofo chamado Plotino chamava de nous, com N maiúsculo, e acredito que existe a nossa inteligência humana, mas que uma vez conectada com essa inteligência maior, vai conseguir resultados maravilhosos. Então, nós vamos conseguir. Existem as forças do mal, existe a censura? É possível. Né? Você pode até questionar isso, André, mas isso é teoria da conspiração, não tem mal no mundo. O mundo é só bom. Tá, respeito. Né? Respeito a sua visão. O mundo só tem bondade, as pessoas não têm interesse de prejudicar os outros. Ok, respeito essa visão. Né? Mas eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma visão de que realmente nós temos aqui alguns problemas sociais muito importantes que precisam ser resolvidos. E aí quero dar algumas dicas para você. A primeira dica é sobre cursos, né? Aqui pela rádio vibemundialfm.com.br. Vibe se escreve VIBE, vibemundialfm.com.br, e você vai entrar nessa página e clicar em cursos. Aí você vai encontrar meu curso de inteligência emocional completo, que vai te dar todos os instrumentos para você trabalhar com inteligência emocional e refazer a sua vida, porque é o que nós vamos ter que fazer. Nós temos que refazer a nossa vida. Né? Tá uma situação difícil, mas nós brasileiros já passamos por quantas crises? Nós estamos acostumados a passar por crises. Nós vamos superar mais essa. Então não entre em desespero. Não pense apenas no curto prazo. No curto prazo você vai voltar para a tua empresa e levar um susto. Use sua inteligência emocional e pense no longo prazo. E lide com as situações, né, da forma que for possível. Então, para isso, você precisa ter inteligência emocional. Então, é um curso que eu recomendo. Se você sentir necessidade de fazer algumas sessões de psicanálise, né, ou de psicologia nesse período de crise, confinamento e quarentena, mesmo nesse período de volta às atividades,
Você pode entrar em contato comigo, prefira pelo WhatsApp ou SMS, no 996842357. Se você, por um acaso, está assistindo esse programa pelo YouTube, faz o seguinte, né? Clica lá no YouTube e entra no canal, se inscreva no canal. Tem muitos canais, a pessoa fica assustada, mas tem canais que a gente tem que pagar para se inscrever. No meu não. No meu não, você se inscreve numa boa. Então se inscreve no canal e aí você sempre vai receber os programas. Isso pelo YouTube, se você está me assistindo pelo YouTube. Quero te dar mais 2 dicas e aí a gente conclui. Então nós temos... eu tenho 2 livros, meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que foi minha tese na USP, publicado por uma editora alemã com filiais em Lisboa, Portugal e Nova York, Estados Unidos, que é Novas Edições Acadêmicas. Você consegue esse livro pela Amazon.com. Vou explicar de novo. Se você adquirir pelo sistema Kindle, geralmente você tem desconto, às vezes desconto de 50%. Então você pode ter esse texto pelo Kindle com desconto. E também quero falar do meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que é um livro que eu investiguei sobre a história da humanidade, pesquisando textos antigos e pesquisando descobertas científicas muito interessantes. A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, editora Madras, que você também consegue pelas livrarias aqui do Brasil, e algumas livrarias estão oferecendo com desconto, tá? Então, editora Madras, meu nome no livro é Marc André da Rocha Kep. Bom, agora sim, vamos concluir. Então, eu desejo uma excelente semana para você e diria o seguinte, lembre-se sempre do seguinte, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.